Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: A cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perturbar-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. E o demônio, depois de ter lançado por terra, no mesmo instante saiu dele, sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentava entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama correu por todos os lugares da circunvizinhança. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E essa mesma autoridade foi nos dada. Ele diz: É que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpião, autoridade para expulsar todos os espíritos malignos, todo o mal, todo o mal. Deus deu autoridade sobre os espíritos, sobre tudo que existe aqui em cima da terra. Ele deu essa autoridade para nós. Agora, por que que muitos de nós não tem essa autoridade? Muitos porque não sabem que tem essa autoridade. Acha que essa autoridade foi dada só para os pastores, para as pastoras, para os obreiros, para as obreiras, para aqueles oradores, aqueles rezadores, menos para um certo tipo de pessoa. Não, foi para todos. Agora cabe a você tomar posse dessa autoridade ou não, mas que foi te dada, foi. Então, se você não conhece, procura conhecer. Procura ler a palavra e saber que essa autoridade está na tua vida, que você tem. Agora, para você, para mim, para nós termos essa autoridade, exercer ela, além de nós conhecer, procurar conhecer essa autoridade, nós temos que nos colocar no plumo. É, no plumo. Porque se você não tiver pronta, por tempo, eu sei que eu vou enfrentar uma besta fera. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me equipar, procurar as armas que eu preciso para executar aquele negócio com aquela fera lá. Não é? Eu vou caçar, então eu tenho que ter a arma adequada para o tipo de caça que eu vou caçar. E assim mesmo é na vida espiritual. Mas qual é a arma? A arma principal é você se manter pura. Ou seja, você se limpa. Lembra? Se purifica, porque amanhã vocês comerão carne. Se purifica. Sempre Jesus dizia: se purifica. Se purifica. Ou seja, aí tu vai orar, tu vai jejuar. Se tu roubava, hoje eu não vou fazer aquele assalto, eu vou me manter no caminho do Senhor, porque hoje eu tenho um negócio com Satanás. Hoje eu vou no nome do Senhor Jesus, ele vai sair para sempre do meu caminho, ele vai sair para sempre da vida do meu filho. Mas aí você não se prepara. Não, porque Deus me deu essa autoridade. Eu vou chegar lá e vou dizer: olha, Satanás, sai da vida dessa fulana, sai da vida desse fulano. Você já viu uma passagem na Bíblia onde os demônios bateu nos rapazes, rasgou a roupa dele, que ele saiu peladão? Ele faz isso.
Faz isso. Agora, também já ouvi outra palavra que dizia assim, disse que um pastor, disse que ele era bem gordão, aí disse que ele foi expulsar um demônio, aí disse que o demônio disse assim, tu tá pensando o quê? Tu é cheio de gordura, com essa barriga cheia de tripa aí, é com gordura ou sem gordura, mas eu te digo agora, sai da vida dele. E tem que sair. Sabe por quê? Porque Satanás, nós somos conhecidos no mundo espiritual. Pode até a pessoa, a tua igreja, não te reconhecer como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Porque tem igreja que tá cheia de gente, mas a pessoa, não é só o pastor, não é só a pastora. Não, não te reconhece, não vê. Tu tá cheio de Deus, transbordando de Deus, mas ninguém vê. Ninguém vê. Mas tu não se preocupa com isso, não. Porque se o ser humano não estiver vendo, os espíritos malignos tá vendo quem é você. Ele sabe quem é você. Quando Jesus chegou, ele já brandou em alta voz e disse: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus vivo. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe. Viesse o quê? Nos atormentar. Ou seja, você vê aqui que ele falou no plural. Por quê? Porque não era só um demônio. Era uma legião que estava no centro desse homem aqui, que estava na vida dele. Era uma legião. Mas quando Jesus disse, cala a boca e sai dele, porque é assim que tem que falar. Tem lugar que Jesus disse, quem são vocês? Nós somos legião, né não? Mas daqui Jesus não deu autoridade para ele falar. Foi o caso daquele lá que vivia lá no sepulcro, comendo restos mortais de ser humano, né? Que a família já não tinha mais expectativa, porque a família já não podia, nem um ser humano podia fazer nada por aquele endemoniado ali. Não podia. Porque tudo que a família podia fazer já fez, amarrou, acorrentou, mas não tinha corrente que segurava ele. Porque tinha uma legião de demônio na vida. Mas Jesus atravessou aquele mar da Galileia exclusivamente por causa daquele homem. Porque é isso que eu te digo: se não tiver ninguém para te ajudar, nem o próprio Deus, ele vem. Mas tu não fica sem ajuda. Deus viu que aquele homem não tinha mais nem lucidez. Não tinha o momento de lucidez. Porque a pessoa que tem lucidez vai comer cadáver? Vai comer resto? Não vai. Vai andar peladão aí se cortando? Não vai. Então, era uma legião, ele vivia ali escumando ali pelos montes, reclamando ali pelos montes, né? Então, voltando para esse homem aqui. Na hora que Jesus dá a ordem, e eles ficaram ali, que autoridade é essa? Essa autoridade está na minha vida. Essa autoridade está na tua vida. É só você querer. É só você querer e tomar posse e se colocar no plumo. Tampa as brechas. Porque aí, se tu não tampa as brechas, se você não se coloca no plumo, tu vai falar o tanto que tu quiser pro demônio sair. O demônio ainda vai te bater, vai rasgar tua roupa tudinho e vai botar todo mundo para correr. Por quê? Porque você não está preparada. Tu já não viu que ele mesmo disse, o Senhor Jesus mesmo, que existe certa casta de demônio que só sai através da oração e jejum. Uma parceria. Oração e jejum. Então você ora, jejuma, propósito. Eu vou visitar uma certa pessoa. Então eu já sei que essa pessoa é assim, né? Então eu vou me preparar, vou me revestir de toda a armadura do Senhor, capacete, espada, tudo, toda a armadura. E aí eu vou estar pronto para a batalha. Mas aí você não se fortifica, não se prepara para a batalha, chega lá vai apanhar. Vai apanhar. E aí o povo fica todo mundo admirado. Que autoridade é essa? Que autoridade é essa que até os demônios obedecem? Tu tá admirado? Ele disse, aquele que crê em mim, farão as mesmas coisas que eu fiz e coisas maiores ainda farão. Mas tu percebeu uma coisa? Que ele não disse que era quem tinha diploma disso, daquilo e daquilo. Não estou falando para você não estudar, não estou falando para você não ter teu diploma. Eu estou falando que a autoridade, porque tem gente que acha que só quem tem autoridade é quem tem curso de teologia. Quem é doutorado em teologia, não tem nada que ver. Doutorado em teologia não tem nada que ver com autoridade com Deus. Tem gente que é doutorado em teologia, mas é zero de espírito, não tem nada de presença do Espírito Santo. Não tem, o Espírito Santo não está lá, mas é uma teóloga. Ela fala que até a chuva cai.
Fala que eu vou te contar. Tem uma eloquência, tem um remolejo com as palavras que não tem ninguém melhor do que ele ou do que ela. Mas em compensação só é a letra. O que a palavra diz? A letra mata. E o espírito faz o quê? Vivifica. Então, busca a letra. Mais importante é buscar o espírito. Porque a fé em Deus, o que a fé, aonde a fé pode colocar você, a letra não pode. O que a fé pode fazer por você, a letra não pode. Quando Moisés chegar ali na beira ali do Mar Vermelho, com aquela turma ali todinha ali, pessoal atormentando a cabeça de Moisés. Moisés, tu trouxe nós para morrer aqui. Tá vindo ali a turma de Faraó, ali a banda de Faraó, ali tá vindo ali toda a coja de Faraó, o exército atrás de nós, e agora vamos morrer todo mundo. Ou seja, um monte de gente, mas tudo escravo. O que nós vamos fazer, hein, Moisés? Será que lá no Egito não tinha cemitério suficiente para enterrar todo mundo? Moisés, coitadinho do Moisés. Moisés já ficou. Aí Moisés foi falar para Deus. E que foi que Deus disse? Moisés, estende a vara, estende a mão, Moisés. Então, Moisés, o que ele fez? Ele executou exatamente aquilo que Deus mandou. O pessoal estava atormentando ele, falando. Deus disse, Moisés, faz isso. O que tu tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Então, Moisés, joga esse cajado aí, estende esse cajado aí sobre o mar. E o Espírito fez o quê? A fé. Ali foi a fé. Ali não foi a letra. Porque se fosse a letra, ela dizia assim, ó. A sabedoria da letra, da letra dizia assim, não, primeiro nós temos que ver alguém que sabe fazer barco. Um barco grande, porque olha a multidão de gente, um barco, e aí nós vamos ver se dá para todo mundo ir de uma vez. Entendeu? Se for um barco muito grande, um navio, dá. Mas se não for, não vai dar. Enquanto a fé não precisou de barco, de nada, de jatinho, de jet ski. A fé. Deus falou, olha, deu uma ordem ali para o mar, abre caminho para o meu povo passar. E a água não obedeceu? Obedeceu. A água obedeceu, o mar obedeceu, abriu o caminho, o povo passou em terra seca. E ali, o que aconteceu? O exército de Faraó vinha atrás? Vinha. Mas Deus estava ali com uma coluna de fogo, Deus estava ali com uma nuvem de dia era a nuvem, de noite era a coluna de fogo para aquecer. E aí Moisés disse para o povo, olha para trás, porque é a última vez que tu vê esses perseguidores aí que estão te perseguindo. É a última vez. Estende, Moisés, o cajado. Moisés estendeu o cajado, o que aconteceu? A água voltou e morreu todos aqueles que vinham atrás. Essa é a fé. Através da tua fé, tu pode aniquilar coisa, tu pode ter coisa que tu nem nos teus maiores sonhos tu pensava de ter. Através da fé no Senhor Jesus. Não é na fé, na folha de arruda, não é na fé naquele pedaço de pau, naquele pedaço de gesso. Não é a fé no Senhor Jesus Cristo. Ela pode fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. E o povo fica ali maravilhado com a autoridade de Jesus. Aí Jesus vai andando, chega na casa, vai para a casa de Simão Pedro. Lá na casa de Simão Pedro tá a sogra de Pedro com febre altíssima. Pedro pede para Jesus, para curar minha sogra, está com febre altíssima. Jesus dá uma ordem para a febre. Sai dela. A febre sai. Na mesma hora a febre sai e a senhora passa a fazer ali os afazeres dela e servir ao Senhor Jesus. Ou seja, a autoridade dele é para tudo que você precisa. Para tudo, é para enfermidade, é para prosperidade, é para família, é para tudo que nós precisamos. Tudo está nesse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Aí tu fala, Francisca, então eu não posso fazer o curso disso, daquilo. Pode, mas tem a Bíblia como teu livro de cabeceira. Quando tu precisar uma instrução para, meu Deus do céu, eu vou fazer uma prova, meu Deus do céu, eu estou no meu trabalho, eu estou sem direção, tu vai lá na Bíblia. Senhor, ilumina, e tu vai lá, ele vai te dar uma palavra, e tu vai. E lá no teu livro, lá, não tem, mas na Bíblia tem. Tudo que você precisa.
administração, cuidar bem da família, como ser uma boa esposa, como ser um bom marido, como expulsar o demônio com autoridade. Mas tem gente que quer fazer entrevista para demônio. Ô, demônio, fala aí para mim o que tu veio fazer mesmo. Ah, eu vim só passear aqui na igreja, não. Eu vim só brincar. Eu vim só olhar para a cara das irmãzinhas, aquela que tá hoje de coque, aquela que tá com a saia varrendo o chão, aquela que tá com a calça apertada que não pode nem sentar, aquela que tá com a mini saia que senta cruzando a perna para mostrar, para tirar, fotografar o pastor, que o pastor não tem nem concentração, porque tem que ficar de olho fechado para não desconcentrar, porque a irmãzinha está bem ali, sentada com aquela mini saia para fotografar ele, para filmar ele, sabe? A pessoa tem que ter bom senso, tem que ter bom senso. Existe roupa para cada ocasião. Tu só tem que ter discernimento. Tem que ter bom senso. A roupa que tu vai para festa lá no mundo, tu vai para dentro da igreja. Tudo bem, aquela pessoa que é a primeira vez que ela está indo na igreja, tudo bem, porque Jesus diz, venha do jeito que está. Mas não diz permanecer do jeito que está, não. Porque conforme tu vai andando com Deus, ele vai te lapidando, ele vai te aperfeiçoando, dizendo, eu quero assim. Deus vai colocando no teu coração até a roupa que tu vai vestir. Tudo ele vai... Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de joia. Eita, gosto muito de joia. Na minha casa, todo mundo sabe que no meu aniversário, ninguém chega com panela, ninguém chega com prato, com jogo de talher. Ninguém se atreve a falar isso comigo, não. Trazer isso para mim de presente, não. Não, porque se é presente para minha casa, ou seja, se é para minha casa, é para todos nós. Se quer me dar um presente, me dá um relógio, me dá uma pulseira de ouro, né? Não é de bijuteria, não, que eu não gosto de bijuteria. Me dá um anel, me dá uma bolsa de marca, porque isso aí é pessoal, é para mim, esse é presente para mim. Então eu cheguei num momento da minha vida que eu não podia usar ouro. Não. Por quê? Porque eu não sabia usar. Quando eu colocava uma coisa em cima de mim de joia, eu fazia de tudo para exibir ela. Ela brilhava mais do que eu. Ou seja, em vez de eu usar ela, era ela que me usava. E Deus me proibiu de usar. Eu não usava. E enquanto eu não aprendi a usar, Deus não permitiu, o Espírito Santo não me permitiu usar. E teve uma vez que eu fui numa igreja e uma irmã disse assim para mim, ai, Deus quer te usar muito, mas ele não te usa... E eu estava com uma argolinha pequenininha, por causa desse ouro aí. Eu falei, olha, já falei uma coisa para você, deixa eu falar aqui rapidinho. Deus sabe que quando ele manda eu fazer qualquer coisa que ele manda eu fazer, ele sabe que eu obedeço. Então, no dia que ele não quiser para me usar, ele fala e eu obedeço. E aí eu fiquei um tempão sem usar. Aí, quando eu já estava usando a argolinha, é porque eu já estava com uma permissão pequena. Aí, depois, Deus liberou. Teve uma vez que eu vinha num voo do Brasil para cá, para a Bélgica. Eu vi uma mulher com um anel muito bonito. Eu disse, vou comprar um anel daquele para mim. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. E o Espírito Santo brandou. A joia mais preciosa que tu tem é o poder que eu te dou nas tuas mãos. Pronto, baixou ali, ó, fechou a matraca. O pensamento voou, já não está mais aqui. E hoje não. Hoje eu uso joia que eu quiser. Porque eu que uso ela, não é ela que me usa. Porque o bem mais precioso que eu tenho na minha vida, não importa que eu esteja cheia de ouro até o dedão do pé, mas a joia mais preciosa, o bem mais precioso que eu tenho na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Ele sim, ele é a coroa da minha vitória, ele é tudo na minha vida. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses são os bens mais preciosos que eu tenho na minha vida. Então, as outras coisas é só acréscimo. É só acréscimo. Mas o meu bem precioso, eu sei, hoje eu conheço, que é Deus. E é isso. Então, quando nós reconhecemos o Senhor como único, suficiente Senhor e Salvador na nossa vida e andamos com Ele, minha filha, Satanás, quando ele sabe que tu vai para algum lugar, não vou para lá, não. Ele vai estar lá, ela vai estar lá, eu não vou para lá. Uma vez cheguei na minha casa no Maranhão e quando eu cheguei, uma irmã minha falou um negócio para mim lá e o Satanás disse assim, olha, ninguém te quer aqui. Eu falei, ninguém me quer aqui? Eu falei, pois incomodado que se muda, porque essa casa aqui é minha, Satanás, e tu bate em retirada.
Fui visitar outra pessoa lá. Quando eu cheguei para sentar, o Satanás deu um tapa na cadeira que a cadeira virou. Eu falei, tu levanta, tu jogou lá por terra e eu punho ela de pé e sento. Os incomodados que se mudem. Eu vim para ficar e tu bate em retirada. Bate em retirada. Espírito de miséria. Toda a aliança com o mundo das trevas a partir de hoje é quebrada. É assim. Sabe por que eu sou desse jeito? Porque foi Deus que me deu essa autoridade. E aquilo que Deus me deu, eu guardo. Você, quando tem uma joia muito preciosa, você coloca ela em qualquer lugar no meio da sala? Não, você guarda, não é? Para o ladrão não roubar. E não tem mais joia mais preciosa do que o Espírito Santo. Só que essa joia preciosa que está na nossa vida, se nós não guardar, se nós não preservar, ele vai embora. Ele não fica, não. Você começa a fazer coisa que não deve, ele não fica. Porque o Espírito Santo não habita em casa imunda. Ele não habita em casa suja. A pessoa que vive cheia de mágoa, cheia de rancor, não perdoa, tem o Espírito do Satanás, não o Espírito Santo. Ele não fica. Você quer ele na tua casa, então mantenha a casa limpa, em ordem. E aí ele fica. Aí diz, tu vê a vida da pessoa é toda derrotada, toda na banda da bancarrota. Aí diz, eu tô cheio do Espírito Santo. Vai mentir para outro, não para mim. Porque a pessoa que tem uma intimidade com Deus, é lógico que a gente não vai sair gritando, eu sei que tu tem, é o demônio na tua vida, não Deus. Eu não precisa falar, deixa que ela fica mentindo para si mesmo. Fica mentindo para si mesmo. Porque a gente sabe, quem tem intimidade com Deus não anda em caminho errado. Só se quiser. Só se quiser. Não que ela não é orientada qual é o caminho que ela deva andar. Porque Deus orienta. Assim como ele nos deu essa autoridade, ele deu discernimento para você entender. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, ele conta. Por quê? Porque nós somos amigo íntimo dele, então nós temos um relacionamento com ele. Ele não conta é para o servo, porque servo não sabe aquilo que o senhor dele vai fazer. Não, mas para o amigo ele conta tudo. Ele disse, se você fizer aquilo que eu te mando, eu não vou te chamar mais de servo, vou te chamar de amigo. Não é que ele fala? Fala. Então, tu quer ser servo ou tu quer ser amigo? Eu quero ser amiga. Desde que eu me entendo por gente. Era o meu maior sonho da minha vida. Era ser amiga de Deus. E hoje que eu tenho oportunidade, tu acha que eu vou deixar a casa suja? Tu acha que eu vou deixar o Satanás entrar para bagunçar? De jeito nenhum. Essa casa aqui, quem habita é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É deles. Não tem para ninguém mais. É só esses daí que habitam na minha casa. Ninguém mais habita. E é assim. Então, quando tu chega no lugar, eu tô aqui, antes de eu ir pro Brasil, antes de eu chegar lá, já estão sabendo. Quem falou? O Satanás já falou. Disse que tu tava vindo aí. Eu falei, como é que ele sabe? Ou seja, fica vigiando os servos de Deus noite e dia. Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas o nosso derredor está toda a obra do inferno ali, esperando a gente vacilar, tirar o pé do caminho e colocar ali, te peguei com a boca na botija. Vai pegar o Satanás que o carregue. Não eu. Pra cima de mim, não. Pra cima de mim, não. Então, você tem autoridade para repreender esse mal que está aí na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos. Você só precisa estar instruído no manual que Deus te deu. Fazer aquilo que ele mandou. E aí tu vai dar uma ordem para o inimigo e ele vai bater em retirada. Vai bater em retirada. Agora não vai fazer sem se preparar antes, porque senão quem vai correr é você. Aí a opressão, na hora que tu botar a mão para orar em cima daquela pessoa, a opressão que estava em cima dele vai vir para cima de você. E aí, como é que tu vai se virar? Como é que tu vai fazer? Uma vez uma pessoa falou para mim, eu não ponho a mão na cabeça de ninguém para orar como você faz. Eu falei, mas por quê? Não, eu não faço isso. Mas tu tem medo de quê? Minha filha, eu faço em qualquer lugar onde Deus mandar eu ir. É no aeroporto, é no avião, é no ônibus, é no táxi, é aonde Deus me mandar que eu vou. Deus me mostra, ó, dali tá precisando, eu vou lá, chego lá, e aí Deus mandou, eu coloco, posso orar? Posso, é no meio da rua, é aonde Deus mandar. É aonde Deus mandar. Porque a gente não pode alimentar só aquelas ovelhinhas que tá ali dentro do aprisco, não. Nós temos que alimentar aqueles que tá lá fora, que não tem. Tá precisando de ser tratado, tá precisando de um abraço, tá precisando
de uma palavra. E aí o pessoal fica só ali dentro do aprisco, não, essa daqui tá boa, não, vou cuidar. Para que eu vou fazer lá fora? Eu já tenho aqui dentro. É assim, o olho delas só tá ali no aquário. Só quer pegar peixe do aquário dos outros, que já tá ali pronto. É só enfiar a mão e pegar. Cuidado, vaso, cuidado. Vigia. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Use essa autoridade. Para de ficar murmurando, reclamando. A autoridade de Deus te deu, então bota esse demônio para correr. Não importa qual é o nome dele. Bota para correr. No nome do Senhor Jesus. Essa autoridade está na tua vida. Vamos orar? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na minha vida, na minha família, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse lar. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, meu Deus, eu te peço também pela vida daquele Sebastião, aquele homem, Senhor, que caiu do cavalo, meu Deus, que está numa cama, Senhor. Mas eu creio que no nome do Senhor Jesus, o Senhor já tocou ali na vida dele e toda a coluna dele já está tudo sarada. No nome do Senhor Jesus está calcificado aqueles ossos dele. E ele vai levantar e andar e fazer tudo que ele fazia. No nome do Senhor Jesus, Pai, consagra esta água, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, aonde tiver uma maldição hereditária, uma praga, uma obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, na vida desta pessoa, na família dela, venha ser quebrada, venha ser desfeita. No nome do Senhor Jesus Cristo, onde tiver uma oração contrária, no nome do Senhor Jesus, vai ser removida agora todo o mal da vida dessa pessoa, da família dela, da casa dela, dos projetos dela. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, abre a porta para aquelas que precisam de uma porta de emprego, meu Deus, abre as portas, Pai. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor. Repreende, Senhor, o espírito da enfermidade, o espírito da loucura, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito do câncer. Repreende, Senhor, esse espírito da Maria Mulamba, esse espírito de miséria que vem assolando essa família de geração para geração, vai batendo em retirada, espírito da miséria, vai batendo em retirada, espírito da pombagira, da enxucaveira, Maria Mulamba, Zé Pilino, vai batendo em retirada toda a legião demoníaca. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, no nosso trabalho, para remover toda a contenda, todo todo mal desse local de trabalho, meu Deus. Vai removendo, Pai, esse espírito de confusão, esse espírito de inveja nesse local de trabalho. Visita os lares, Senhor. Visita, Senhor, cada canto desta casa, cada membro desta família e remove desta casa esse espírito de contenda, esse casal que vive noite e dia na contenda, essa família que não se entende, Pai. No nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje a briga cessa na vida desta família, que ela tenha paz, que esse casamento seja restaurado, essa amizade seja restaurada. No nome do Senhor Jesus, visita os hospitais, cada leito desse hospital, cada paciente, visita as penitenciárias, visita os abrigos, os albergues, visita os manicômios, visita todo lugar deste mundo, meu Deus, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, Pai, para socorrer todo o teu povo. Abra a janela dos céus sobre a nossa vida e derrama bênção sem medida no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.